Boa noite a todos. Hoje, dia 5 de janeiro, vamos fazer uma revisão com relação à variável aleatória contínua. Diante disso, eu vou fazer um paralelo do que foi visto em variável aleatória discreta com relação à variável aleatória contínua, porque uma coisa que vocês já viram, né, estará associada diretamente. Voltando ao princípio, né, definição inicial de variável aleatória, a gente sabe que ela é uma função que associa elementos do espaço amostral de um experimento aleatório para um conjunto. E esse conjunto pode ser um conjunto de números reais ou naturais. No caso das variáveis discreta, essa associação era feita ao conjunto dos números naturais. Agora, no caso das variáveis contínuas, estamos trabalhando com um conjunto de variáveis de números reais. Então, vamos ver o que o nosso material sugere. Temos umas noções básicas aqui. Eu vou pular essas noções básicas porque elas vão ser intuitivas daqui a pouco. Tá? E vamos para a definição. Como eu falei para vocês, toda variável aleatória é uma função. Né? E essa, neste caso, ela assume valores reais definidos em um espaço amostral. Então, associa elementos do espaço amostral ao conjunto dos números reais. Tá? Cada evento de ômega em um número real. Como funciona a variável aleatória, a gente já sabe. A gente viu na variável discreta, né, que ela era discreta porque ela era enumerável, era contável, que a cada valor que a variável aleatória poderia assumir, você encontrava uma determinada probabilidade. E você criava uma tabela que era a distribuição de probabilidades, onde você tinha os valores que a variável assume e as suas respectivas probabilidades. Na variável contínua, a continuidade e o fato dela fazer uma objeção com o conjunto dos números reais indica que a cada intervalo existem infinitas possibilidades, infinitos valores. Então não é possível você encontrar pontualmente os valores que a variável contínua pode assumir. A variável contínua, como o próprio nome diz, assume valores continuamente e não pontualmente. Então, neste caso, eu já não tenho mais uma função de probabilidade. O que eu tenho agora eu vou chamar de função de densidade. E é a partir daí que a gente vai construir toda a teoria das variáveis contínuas. Né? O que seria uma função de densidade? Tá? Eu vou adiantar aqui, para colocar na definição 14.3, onde uma função de densidade é uma função f que tem que obedecer a dois critérios. O primeiro critério é que essa função é maior ou igual a zero. É o mesmo critério da função de distribuição de probabilidades que nós vimos em variável discreta. A função tinha que ser positiva, maior ou igual a zero. E aí eu vou retornar lá na variável discreta, quando dizia que a segunda propriedade era que a soma de todas as funções era igual a 1. O somatório das funções era igual a 1. Lembra quando a gente tinha a distribuição de probabilidade? Valor de x, probabilidade de x. A soma dessas probabilidades tinha que ser igual a 1. Essas probabilidades são a função de probabilidade. Então, neste caso aqui também a gente tem a mesma coisa. A soma também vai ter que ser igual a 1. Só que eu estou agora interessado em trabalhar na soma contínua. O que é a soma contínua? Fazer somatório em relação a uma função contínua. Bom, fazer esse somatório é a mesma coisa de calcular a área total do gráfico abaixo da função. Então, como o desenho aqui já está sugerindo, eu tenho uma função qualquer, esse aqui é o gráfico da função, esse comportamento aqui é um comportamento aleatório, pode ser qualquer um, depois vocês vão ver que vai ter reta, vai ter outro tipo de curva, mas eu quero que a área total sobre o gráfico tem que ser igual a 1. Qual seria a área total sobre o gráfico? Neste caso aqui, eu tenho uma área que é
começando aqui do zero e indo até infinito, tá? Passando por baixo dessa curva. Esse pedacinho daqui, que eu estou definindo os limites, A e B, será o que eu chamo de probabilidade da variável aleatória x estar entre A e B. Agora, preste atenção numa coisa. Essa figura aqui é uma figura conhecida. Essa área achurada também é uma área conhecida, né? O que significa calcular a área abaixo da curva dentro desses limites aqui? Naturalmente, que isso aqui nada mais é do que calcular a integral entre dois valores. Não era isso que eu queria abrir. Eu queria abrir, oi, isso aqui, né? Colocar meus dons artísticos aqui, vamos lá. Meu Deus do céu, volta. Faz de conta que isso aqui é uma reta, isso aqui é outra reta, e que isso aqui são os eixos x e y. Faz de conta também que eu tenho uma função qualquer, ao qual, peraí, aqui eu tenho como escrever, né? Na verdade, isso aqui é a função f. Quando você vem com um ponto x e aplica a função a um ponto x, a imagem dela vai ser um ponto aqui em y, ao qual nós chamamos de f de x, que é a função exatamente, é a imagem da função no eixo y, tá? Então, f de x vai ser aqui. Por isso que dizem que y é igual a f de x. Bom, mas o que eu estou interessado em saber é o seguinte. Olha só isso aqui. Tem uma f, né? E aí apareceu exatamente aquele desenho ali, ó, um intervalinho. E aqui eu tenho um A, e aqui eu tenho um B. E aí eu estou dizendo que a área, essa áreazinha daqui, eu estou tentando pintar, essa áreazinha daqui, nada mais é do que a probabilidade da variável aleatória x estar entre A e B. Essa área daqui é a probabilidade. Mas como é que eu calculo essa área? Aí é que vem a questão. A forma de calcular essa área é justamente a definição de integral. É exatamente a definição de integral. Tá? A área é igual a probabilidade de de x, perdão, a variável aleatória x, a entre A e B é igual a integral, deu Azinho, de A a B, de f de x dx. Exatamente isso aqui. O cálculo daquela areazinha, cálculo dessa areazinha daqui, é o cálculo da integral. A definição de cálculo de integral. E também é a probabilidade. Então, quando eu quiser calcular uma probabilidade, eu estarei calculando a área. E, consequentemente, dependendo da função, eu estou calculando a integral nesses limites. E aí, eu conhecendo a função, eu sei calcular a integral dessa função. Agora, lá naquela propriedade, que a gente estava falando sobre essas propriedades, que a área total tem que ser igual a 1, logo, a gente tem que a área total é a área variando de menos infinito a mais infinito. Tá? É a área total. Tá certo? O limite é de menos infinito a mais infinito. Se a função for limitada, é outra história. Mas a área total tem que ser igual a 1. Ou seja, para que verificar que a função é uma função de densidade, a gente tem que a integral. Deixa eu fazer aqui, tá? Isso.
Essa integral aqui, tá certo? Ela é, exatamente essa integral aqui, ela é equivalente à propriedade 2, que está aqui. Essa propriedade 2 aqui. A área total sobre o gráfico de f de x tem que ser igual a 1. Ou seja, isso daqui tem que ser igual a 1. Agora, está definida a função de densidade. Então, está verificada a diferença entre variável discreta e variável contínua. Tá? Outra coisa, uma observação, é que essa probabilidade aqui, tá? Tanto faz você colocar menor ou igual ou colocar só menor. Fiz, inclusive, de propósito. Aqui, ó, menor ou igual. E lá no Jamboard, menor. Né? Porque é a mesma coisa. Em variável contínua, você não consegue calcular uma probabilidade pontual. Por exemplo, eu não consigo calcular probabilidade x igual a x igual a um ponto. Na verdade, eu consigo, isso é igual a zero. Tá? Zero. Essa probabilidade é zero. P de x igual a é igual a zero. E eu posso justificar. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que tanto faz você de colocar menor ou menor ou igual. Tá? A variável discreta faz diferença. A contínua não faz diferença. Ah, mas por que é zero? O que significa P de x igual a A? Como eu sempre estou calculando a área entre dois pontos, x igual a A significa que o ponto B é igual ao ponto A. Significa que o B está aqui no A. É a mesma coisa que calcular a integral de um ponto até o mesmo ponto. Essa integral, por definição, é igual a zero. E a gente já sabe que ela é igual a zero porque eu estou calculando a área de uma reta, de uma linha. Né? O B, joga o B, traz o B aqui para A, para você ver o que acontece. Se você joga o B vindo para A, então você vai ver que essa área vai diminuindo até que não tem mais área. Por isso que a área é zero, por isso que a probabilidade é zero. Então não existe probabilidade pontual em variável contínua. É sempre probabilidade dentro do intervalo. Tá? E aí, essa probabilidade ela vai ser definida pela função de densidade, que é essa função aqui. Tá? Então, continuando no nosso material, tá? É claro, né, calcular qualquer probabilidade e aquela propriedade que satisfaz. Olha aqui, ó, a função de densidade satisfaz as propriedades f de x é maior que zero e a integral é igual a 1. Tá? E aqui, aquilo que eu falei para vocês, essa probabilidade aqui é a integral de a a b de f de x dx. E também a observação que eu coloquei, que tanto faz ser menor ou menor igual, tá vendo? Menor, menor, menor igual, menor igual, menor igual, menor, menor, menor igual, menor, menor. Tá. Um outro elemento que a gente também trabalhou na variável discreta é a função de distribuição acumulada. O que é a função de distribuição acumulada? É aquela coisa. Você vai vir acumulando os valores dentro desse espaço aqui. Se eu estiver colocando aqui um ponto X qualquer, eu estou imaginando que esse ponto X qualquer aqui entre A e B, ele está se deslocando de A até B. E aí, nesse deslocamento, eu estou acumulando essa área, a área vai aumentando. De quanto começa até quanto termina? Ela começa de zero, porque essa área aqui é zerada, e ela termina em quê? Na área total. E qual é a área total? A gente já viu nessa propriedade aqui que a área total é igual a 1. Né? A área total, a integral abaixo da curva, a área total é igual a 1. Então, como a área total é igual a 1, né, a função de distribuição acumulada ela vem acumulando de 0 até 1. Na verdade, melhor ainda, como é que ela funciona? Ela tem a mesma característica da discreta. A função com F maiúsculo, lembrando dessa diferença, né? Que o F minúsculo em variável discreta é a função de probabilidade, em variável contínua é a função de densidade. E o F maiúsculo, em qualquer dos dois casos, ela é uma função de distribuição acumulada. Então, essa função, quando aplicada a um determinado ponto x, ela é equivalente à probabilidade da variável aleatória
ser menor ou igual a esse ponto x. Essa é a mesma definição da discreta. A mesma definição lá. Tá? Isso aqui com relação à variável contínua. Função de distribuição acumulada. Como você obtém a função de distribuição acumulada? A partir da função de densidade. Aí é que vem a história. Bom, primeiro deixa eu falar primeiro das características, né? Ela tem esse comportamento aqui, ela vai de menos infinito, sempre igual a zero, tá vendo? Ela varia de 0 a 1, porque ela é uma probabilidade, a probabilidade varia de 0 a 1. Como eu falei para vocês, ela começa do 0 e termina no 1, né? Aqui a altura 0 e aqui a altura 1. O limite, quando x tende para menos infinito, não, x aqui, x para menos infinito é 0, que é esse desenho aqui, ó. E quando x tende para infinito, é igual a 1, obedecendo esse desenho aqui. Como funciona? Olha aqui uma ilustração. Se tivesse movimento, seria melhor. Esse Azinho aqui é um valor que pode estar variando aqui do 0 até infinito. Né? A probabilidade de x ser menor ou igual a é a função acumulada no ponto A. Se o ponto A está mais perto do zero, ela tem um valor menor. Se esse valor está mais próximo do infinito, ela tem um valor maior, próximo de 1. Então, o comportamento dela é esse aqui. Como você obtém a função de distribuição de probabilidade? Através dessa integral aqui. A integral de menos infinito até x, até o ponto x, dentro do seu limite de definição. Certo? E do teorema fundamental do cálculo, você obtém o inverso. Né? Você obtém a densidade, f de x, a partir da derivada da distribuição acumulada. Se uma é integral da outra, a outra é a derivada do uma. Tá? A função, o teorema fundamental do cálculo diz que a derivada e a integral são funções que se complementam, são funções inversas. Cálculo de esperança e variância da mesma forma, né? Só que como era o cálculo da esperança na variável discreta? Tinha valores de x, probabilidades de cada valor. Quem era a esperança? Era a soma de cada valor vezes a probabilidade. Né? Somatório de x, f de x. Aqui também. Só que quem é um somatório? O somatório, né? Isso aqui é a distribuição calculada. É um somatório quando você trabalha com a distribuição contínua. O somatório nada mais é do que a integral, certo? A variação da integral da esperança continua sendo de menos infinito. Se eu colocar o limite superior. De menos infinito até infinito. Hein? Bom, a esperança era uma soma de cada valor vezes a sua probabilidade, pela sua função de probabilidade, aqui também vai ser. Então, vai ser cada valor de x vezes a função, que no caso aqui é a função de densidade. E como eu estou dentro da integral, dx. Então, a esperança de x é obtida através dessa integral. A integral de x é f de x dx. O cálculo da variância, ela passa pelo cálculo da esperança de x quadrado. Então, eu vou copiar isso aqui e colocar aqui a esperança de x quadrado. O que aqui muda, do mesmo jeito que na parte da discreta, muda apenas que você troca o x por x quadrado. Porque eu não devia ter feito isso. Agora sim. Porque para a variância, a mesma coisa que a gente utilizou. A gente precisa de esperança de x e de esperança de x quadrado. Ou seja, a variância de x é a esperança de x quadrado menos
esperança ao quadrado de x, ou o quadrado da esperança de x. Então, primeiro eu calculo a esperança de x, depois eu calculo a esperança de x quadrado, só trocando x por x ao quadrado, a integral é a mesma, e com isso eu obtenho a variância. Além desses elementos, né, função de densidade, função de distribuição acumulada, esperança e variância, nós também temos modelos. Né? O modelo mais básico que a gente pode trabalhar aqui é a distribuição uniforme. Qual é a distribuição uniforme? Aliás, antes de trabalhar a distribuição uniforme, vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo, tá? Só para constar, tá vendo? Esperança de x, tal, variância, desde o padrão raiz quadrada da variância. Tá? Umas propriedades que vocês já conhecem, mas você pode ficar à vontade. Aqui ele está falando o seguinte, o primeiro exemplo ele fala da distribuição uniforme. Eu quero pular esse exemplo, fazer outro, porque desse outro, cadê? Porque da distribuição uniforme a gente vai apresentar como distribuição uniforme, tá? Bom, tá aqui. Tá certo? Essa é a questão, o exemplo 14.2, né? Ele traz essa função aqui. Eu vou melhorar esse desenho. Vou apagar aqui o Jamboard, tá? Vou fazer um desenho novo aqui. Faz de conta que eu vou melhorar. Tá? A função apresentada na figura 14.2, 14.12 é do exemplo 2. 14.2. Tá? Essa função aqui, uma função linear crescente, a gente conhece, tá certo? O comportamento dessa função aqui é o seguinte. Isso aqui é uma função de densidade, tá? Tá mostrando aqui que é uma função de densidade. Só que eu preciso saber quem é esse valor de K aqui, ó, para que eu consiga a comprovação que essa função é uma função de densidade. É uma função variando de 1 a 6, tá? E quando x é igual a 1, ela é 0,1. Quando x é igual a 6, ela é k. Quando você aplica a função, você encontra k. Qual seria o valor de k para que essa função fosse densidade? Ora, a ideia é a seguinte, tá vendo essa regiãozinha aqui? Ela é uma figura conhecida. E essa figura, agora eu vou desenhar, será que eu consigo? Essa figura, eita lasqueira, ficou pior. Essa figura é um trapézio, tá? Aqui é o ângulo reto. Aqui é uma base que eu chamo de base maior. Aqui é outra base que eu vou chamar de base menor. A gente sabe calcular a área de um trapézio conhecendo as bases e conhecendo também a altura. Aqui é a altura. Tá? Esse trapézio está deitado, claro. Tá? Mas aqui é a altura. H de raiz. Bom, qual é a área do trapézio? Isso é uma geometria básica. A área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Certo? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aqui é a área do trapézio. Quando a base menor é igual a zero, esse ponto vem para cá. Isso vira um triângulo retângulo, cuja área, às vezes, altura sobre 2. Na verdade, qualquer área, né? Mas aqui é bem nítido quando é retângulo. Bom, a propriedade que eu preciso ter para verificar se a função é uma função de densidade, primeiro que todos os valores da função
são positivos. Para isso, eles têm que estar acima do eixo X. O eixo X é esse aqui, tá aqui em cima, todo mundo é positivo, foi. Agora, aquela segunda é que a área tem que ser igual a 1. Eu poderia calcular com integral, mas essa é uma figura conhecida, cuja área é conhecida. Já que eu tenho que calcular a área, e eu sei a área de trapézio, então calcular a área de trapézio pela fórmula geométrica da área de trapézio. Então, qual é a área no caso aqui? Né? Sabendo que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2, a área é igual a base vezes altura sobre 2. Quem é a base maior? Essa daqui. Por exemplo, quem é a base maior? Essa daqui. Quem é essa distância daqui? Essa distância daqui é a distância de K, de 0 até K, né? Então, ela é K. Essa distância aqui é igual a K. Então, a base maior é K. A base menor? A base menor é essa daqui. Quem é a base menor? É esse pedacinho daqui. Esse pedacinho daqui vai de 0 a 0,1, ou seja, é 0,1. Quem é a altura? A altura é essa daqui. Quem é a altura? Vai de 1 a 6, então é igual a 5. A altura é 5 dividido por 2. Fica feio se você não põe um vezes. Essa área, a gente já sabe que tem que ser igual a 1. Então, isso daqui tem que ser igual a 1. Se isso tem que ser igual a 1, significa que isso daqui de cima tem que ser igual a 2. Isso daqui é igual a 2. Significa... Ficou grande isso aqui. Hein? Significa que K mais 0,1 vai ser igual a 2 quintos. Está multiplicando por 5. Ou divide todo mundo por 5. O que é 2 quintos? Eu acho que 2 quintos 0,4. É? 2 quintos, multiplica por 2, multiplica por 2, 4 sobre 10, que é 0,4. Então, K mais 0,1 é 0,4. Eu vou apagar esse pedaço aqui. Isso significa que K, no final das contas, K vai ser igual a 0,4 menos 0,1, mais conhecido como 0,3. Então tá, beleza, que K tem que ser igual a 0,3. Tá? Tá escrito aqui, tá aqui na solução, e K vai ter que ser igual a 0,3. Ok. Então aqui já está desenhado K igual a 0,3. Qual é a equação que define a função? Agora eu preciso pensar um pouco, porque eu estou pensando em geometria analítica.
Eu tenho uma reta definida por 2 pontos. Quando a reta é definida por 2 pontos, há várias formas de você encontrar a equação da reta. Tá? Desde você usar o coeficiente angular, né? X menos x0 igual a m, y menos y0. Não, y menos y0 igual a m, x menos x0, m é o coeficiente angular. Ou então você trabalhar com determinante, tá? Tem uma forma de trabalhar com determinante, encontrar a equação da reta. Enfim, fiquem à vontade para vocês utilizarem o que vocês quiserem como definição. A única coisa aqui, f é uma função linear que passa nos pontos 1 e 0,1, 6 e 0,3. Então, aqui, usando outro tipo de conceito, foi definido a equação da reta. E qual é a equação da reta? A equação da reta é essa daqui, ó. 0,06 mais 0,04x. Todo mundo concorda que é isso? F de x igual a 0,06. Vou até colocar aqui. 0,06 mais 0,04x. É verdade esse bilhete? Bom, o que acontece? Eu sei que elas passam no ponto 1 e no ponto 6, que quando x é igual a 1, tem que dar 0,1. É verdade isso? Faça x igual a 1 e fico com 0,06 mais 0,04, que é igual a 1. A 0,1. Ok. E quando x é igual a 6? Tem que dar 0,3. Lembra? K igual a 0,3. Faça x igual a 6. Eu fico com 0,24. Mais 0,6, 0,30, que é 0,3. Então, ok. Essa é a função. Só que essa é a função apenas quando x estiver entre 1 e 6. Aqui, ó. Se x estiver entre 1 e 6, ela recebe essa função. Quando o x está fora desse intervalo, ela recebe 0. Porque olha aqui como ela está desenhada. Ela é só esse pedacinho daqui. E esse pedacinho só está correndo entre 1 e 6. Fora disso é zerada. Então, a função de densidade ela vai ter essa carinha daqui. Tá? Toda função de densidade vai ter sempre uma carinha desse tipo. Vamos ver o que é que ele pede. Então, foi definida a equação de f. Calcula essa probabilidade aqui. Duas formas de calcular. Usando integral ou calculando através da área, que é o caso do trapézio que a gente já conhece. Né? Calcular a probabilidade de x estar entre 2 e 3, uma vez conhecido todos os pontos, fica mais fácil. Porque aqui, ó, 2. Aqui, ó, 3, não necessariamente, tá? Porque eu sei que aqui é 1 e aqui é 6. Aqui é 0,1 e aqui é 0,3. E a função é conhecida, 0,06 mais 0,04, x. Então, quando x igual a 2, quem é f de x? É o f de 2. Quem é o f de 2? O f de 2 nada mais é do que função aplicada a 2. É 0,06 mais 0,04 vezes 2, que é 0,08. Quanto que é 0,06 mais 0,08? Isso vai dar 0,14. Né? Então, isso aqui é 0,14. A mesma coisa. Quem é o f de 3? O f de 3 é esse ponto aqui. F passando por isso, trocando 2 por 3 naquela equaçãozinha dali. Né? F de 3 vai ser igual a 0,06 mais 0,04 vezes 3, que vai dar 0,12. E 0,06 mais 0,12 é igual a 0,18. Então, eu já tenho que
esse ponto aqui vai estar 0,14, esse aqui 0,18. Logo, eu já consigo calcular essa área, porque eu tenho dois pontos, né? Qual é a probabilidade de x estar entre 2 e 3? F de 3, 0,18. F de 2, 0,14. Aí eu vou para o trapézio com essas dimensões. No trapézio, eu vou ter que apagar, porque está muito bagunçado isso aqui, né? Não está tão bagunçado, não. No trapézio com essas dimensões, aqui é a base maior, aqui é a altura e aqui é a base menor. Qual é a área? Que o que eu quero é essa área daqui, né? Qual é a área? Base maior, que dá 0,18, mais base menor, que a gente já viu que foi 0,14. Tudo isso vezes h sobre 2. Quem é h? A altura. Que é a altura? A diferença de 2 para 3, que é 1. Né? Tudo isso sobre 2. Então, na verdade, vai ser 0,18 mais 0,14 sobre 2. Por isso que eu estou com essa área daqui. 0,18 mais 0,14 sobre 2, né? Ou vezes 1, que eu já coloquei. Né? E isso aqui vai dar 0,16, que é como calcular a média entre esses dois aqui. Então, essa areazinha, está aqui o desenho, bem melhor representado, vai ser igual a 0,16, respondendo a questão, o item 3. A função de distribuição acumulada, tá? Também vai ter outra característica, né? Uma vez que ela é integralzinha lá. A função de densidade, tá? E aí você vai ver que quando você calcula a integral da função de densidade, qual é a função de densidade? 0,06 mais 0,04. Né? Então, para você calcular essa integral, certo? Naturalmente, você precisa saber o seguinte. Aqui ele está calculando com relação às bases. Né? Você tem que pensar o seguinte, tem que ter um K, tá? Tem que ter uma variável K, estará variando de 1 a 6. Então, ela vai vir por aqui e vai percorrer aqui. Quando ela é igual a 1, isso é 0. Quando ela é igual a 6, isso é a área total, que é 1. Tá? Resolvendo a integral, eu sei que o 0,06 vai dar 0,6K, 0,02K ao quadrado. O menos 0,08, porque aqui ele está trabalhando com o trapézio. Tá? Mas quando você for fazer o cálculo da integral, você tem sempre uma constante. Tá? E quando você calcula essa integral, que você aparece lá com essa constante, você vai fazer a integral de um ponto, de menos infinito até um determinado ponto, e esse ponto, ele vai ter que ter uma variação. E essa variação é de menos infinito a 6. Tá? E quando você fizer essa integral e substituir por 6, vai dar o 0,08. Tá? Isso aqui está explicando com relação ao trapézio. Deixa eu ver se eu consigo fazer a integral aqui. Tá? F de x maiúsculo é igual a integral menos infinito até um determinado ponto x. Tá? F de k dk. Só muda isso porque estou mudando só o k. Tá bom? E esse x é um valor entre 0 e 6. Entre 1 e 6. Tá, mas quem é f de k? Aí eu vou lá e vejo que a minha função f de k é a função f de x trocando x por k. Essa daqui. 0,06 até 0,04. 0,06 mais 0,04 k.
é que eu resolvo essa integral? Bom, 0,06 dá 0,06. 0,06, tá? Mais 0,04 ao quadrado sobre 2. Né? Oh, meu Deus. É isso, se você tem o k, quando você integra, fica k ao quadrado sobre 2. Tá? Isso aqui variando de menos infinito até k. Só que eu não vou variar de menos infinito, porque na verdade ela é zero. Então ela só começa a ter valor quando eu estou em 1. Então vai variar de 1 até x. Então primeiro eu substituo por x, depois substituo por 1. Quando eu substituo por x, vai ficar todo mundo, não é, igual com x. 0,06 mais. Quanto é 0,04 dividido por 0? 0,04 dividido por 2. Tá? 0,2 ao quadrado. Agora, quando eu substituo por 1, né? A é igual a 1, de 1 é x. Primeiro substitui por x, depois substitui por 1. Então, subtrai isso com k igual a 1. Então, quando eu substituo por k igual a 1, aqui vai ter 0,06 com k igual a 1, né? 0,06 mais k igual a 1, também 1 ao quadrado, 0,02. Então, 0,06 mais 0,02 vai dar exatamente 0,08. Então, isso aqui vai ser 0,06 mais 0,02k ao quadrado menos 0,08. Então, essa é a minha função de distribuição acumulada dentro do intervalo entre 1 e 6. Né? É exatamente essa função aqui. 0,02k ao quadrado, 0,06k menos 0,08. Tá? Então, essa explicação era só para chegar naquele, como chegou naquela função. Só que ela vai ter essa cara entre A e B, né? No caso, entre 1 e 6. Antes disso, ela é zerada, depois disso ela é igual a 1. Lembram que a gente fez a ilustração aqui? Aqui dá para fazer aqui, né? Quando K está aqui em 1, ele é zero. A área vai ser zero. Né? Imagina esse A andando para cá e essa área diminuindo. Quando vai chegando para 6, ela vai aumentando. O máximo é 1, o mínimo é zero. Então, ela é zero quando K é menor que 1. Ela recebe essa fórmulazinha entre 1 e 6. E ela recebe 1 quando é maior que 6. Né? Qualquer valor acima vai ser igual a 1. Né? E qualquer abaixo de 1 vai ser igual a 0. Então, essa é a característica da função de distribuição acumulada. Agora, a última. Determina o valor de K para que isso aqui aconteça. P de x menor que K igual a 0,6. Né? Aí a gente vai lá para o desenho. Eu vou limpar novamente, que esse desenho está muito feio. Pelo amor de Jeová. Faz de conta de novo. Faz de conta que você desenhar, né? Porque, sinceramente, não sai nada daqui se você depender desse mouse. Faz de conta que você desenhar. Vamos lá, reto. Não foi. Tá? Faz de conta que esse aqui é o desenho, esse aqui é o gráfico. Quer saber o seguinte. Qual é o valor de K, tal que P de x menor ou igual a K é 0,6. Então, imagina aqui um valor K. Imagina aqui um valor K. Tá certo? De modo que a probabilidade de x ser menor ou igual a K seja 0,6. O que é essa probabilidade aqui? Probabilidade de variável contínua é a área abaixo da curva.
Então, a área antes de K, né? Essa área daqui, eita lasqueira, essa área tem que ser 0,6. Tá? Resumindo, é esse que se deseja. Qual é o valor de K para que essa área seja 0,6? Se K estiver mais para cá, a área aumenta. K vem mais para cá, diminui. Aqui, ela é 0,6. Né? Novamente, eu posso recorrer a todos os elementos que nós temos. Isso aqui é um trapézio. A base maior é essa daqui, que é o f de K. A base menor é essa daqui. Ela já é conhecida, porque a gente já sabe que aqui é 1. E também sabe que aqui é 0,1. A única diferença é que aqui é o f de K, que eu não conheço, que aliás eu conheço apenas como 0,06 mais 0,04K. É a única coisa que eu conheço. Mas isso é suficiente para poder fazer o cálculo que eu desejo, porque são trapézio, a base maior é essa, a base menor é essa, eu sei calcular essa área, é essa área que eu quero, e eu sei que essa área tem que ser 0,6. Então, o que nós temos que fazer aqui é a área, que é a fórmula do trapézio, que vai ser base maior. Quem é a base maior? A base maior é a altura aqui, que essa altura é quem? O F. Quem é o F? 0,06 mais 0,04K. Esse é a base maior. Mais base menor. Quem é a base menor? Essa altura aqui que eu já sei que é 0,1. Agora sim. Tudo isso fez a altura. Qual é a altura? A altura é essa distância daqui, ó. Quem é essa distância? É menos 1. Então, tudo isso que multiplica K menos 1. Tudo isso dividido por 2. Isso é a área daquela região. E eu quero que essa área seja 0,6. Então, eu já tenho uma condição para essa área. Eu quero que ela seja 0,6. Uma vez que Uma vez que eu caio nessa situação, eu só preciso fazer substituições para encontrar o valor de K. E 0,6 vezes 2 eu sei que é 1,2. Então, eu já sei que isso aqui vai ser 1,2. Eu sei que isso daqui eu não consigo mexer. É 0,2. Manipulando aqui dentro, 0,1 mais 0,06 dá 0,16. Então, o que nós temos agora se resume a isso aqui, ó. É 0,04K mais 0,16 fica K menos 1. Isso tem que ser igual a 1,2. Para substituir aqui dessa fórmula, eu vou encontrar um K ao quadrado, porque esse K vai multiplicar aqui, e vou encontrar um K. No final das contas, eu vou encontrar a equação de segundo grau. Encontrando a equação de segundo grau, se delta não for zero, eu vou encontrar dois valores, duas raízes. Ou seja, dois valores para K. Né? Vamos lá. Né? O que é que acontece? Que valor pode ser, que valor não pode ser assumido para K? Ora, K é um valor, tá certo? Que tem que estar entre 1 e 6. Né? Que o meu K está aqui, ó. Aqui é 6. Então, K é um valor que está aqui, variando entre 1 e 6. Então, nessa equação de segundo grau, eu vou acabar encontrando dois valores. Vamos lá formar a equação de segundo grau. Né? Chegamos nesse ponto, né? Formamos a equação de segundo grau e encontramos as raízes. Tem duas raízes, ele não está mostrando qual é a outra, mas aqui ele mostrou uma delas, 4,52, porque ela é a válida, porque ela é a única que está entre 1 e 6.
né? Entre 1 e 6. A outra, na verdade, eu sei que vai ser negativa, porque ela vai ser menos 3 menos essa raiz aqui. Então, ela vai dar negativa. Então, naturalmente, ela vai ser descartada, porque o valor de cada pode ser negativo, uma vez que está entre 1 e 6. Então, essa é a resposta para esse tipo de pergunta. Certo? Bom, agora, como eu falei para vocês, vou falar da distribuição uniforme. Tá? Tem mais exemplos desses aqui, esses exemplos aí seguem a mesma característica. Mas eu quero começar a falar da distribuição uniforme, que era o primeiro exemplo, mas é um conteúdo que é uma variável aleatória. Cadê a distribuição uniforme? Está aqui o resumo da distribuição uniforme. A gente podia trabalhar diretamente nele. Tá? É o seguinte. Lembram do que a gente tem uma variável aleatória? Eu vou até começar a falar sobre a distribuição uniforme aqui. Ó. São uniforme. Então, uma variável aleatória x, certo? Vai ter uma distribuição uniforme se ela for contínua, e a sua notação é essa daqui. Ela está distribuída em um intervalo. Então, x é uma variável com distribuição uniforme, variando em um intervalo entre A e B. Então, você imagina um intervalo, e ela está distribuída uniformemente dentro desse intervalo. O que significa isso? Significa que a função de densidade dela vai ser uma função constante. Eu devia achar... Ah, tá aqui. Distribuição uniforme, tá? A variável x tem de forma intervalar entre A e B, tal, se a função de densidade é uma constante, k dentro do intervalo entre A e B. Então, o gráfico é esse aqui, ó. F de x, está aqui o intervalo A e B, e aqui está o gráfico, a função constante. Como é que eu encontro essa função? Ora, como eu sei que a área abaixo dessa reta, no caso, tem que ser igual a 1, isso aqui é um retângulo, e eu sei calcular a área do retângulo, tá? Fazendo o cálculo da área, base vezes altura igual a 1, eu chego a base, que é B menos A, vezes altura, que é K, igual a 1. Tá? Base vezes altura igual a 1. Com isso, K passa a ser, jogando B menos A para baixo do 1, 1 sobre B menos A. Então, minha função de densidade, que era uma constante K, agora ela tem a cara da função de densidade que depende de A e de B, que são os parâmetros. Né? 1 sobre B menos A. Se x está entre A e B, lembrando que contínua tem sempre essa cara. Dentro do intervalo de definição, ela tem uma cara. Fora, ela é zero. Então, f de x é 1 sobre b menos a quando x está no intervalo entre a e b, e zero caso contrário. Tá? Então, essa é a função de densidade. A função de distribuição acumulada, tá? É a probabilidade de x ser menor ou igual a x. Novamente, você vai fazer o cálculo dessa área desse retângulozinho, pega um x qualquer entre A e B e acumula até x. Tá? Quando x é igual a área é zero, quando x é b, a área é 1. Então, ela vai estar variando aqui dentro, entre A e B. Então, ela é um retângulo cuja base é x menos A e a altura é b menos A. Não, x menos A. E a altura é 1 sobre b menos A. Como a gente calculou aqui, é a função de densidade. 1 sobre b menos A. Tá? Que é exatamente essa função. Então, lembrando que a função acumulada, ela começa do zero, termina no 1, tá? E, dentre os dois pontos, ela recebe a característica que a gente encontra aqui, que vai ser o produto da base vezes a altura, que é x menos a vezes 1 sobre b menos a, ou seja, x menos a sobre b menos a. A gente já viu uma característica dessa função, tá certo? Que é essa daqui. Então,
nesse exemplo, ela é uma reta porque é uma equação linear. X menos A sobre B menos A. E, por fim, a esperança e a variância da variável aleatória com distribuição uniforme. Tá? Se ela é uniforme, tá? Então calcular a esperança nada mais é do que calcular a média. A mais B sobre 2. A média de A e B, claro. Lembrando sempre que os meus parâmetros servem para calcular probabilidade, esperança e variância. Quem são meus parâmetros na distribuição uniforme? São os parâmetros A e B, os pontos do limite do intervalo. Então, a esperança é a média e a variância é B menos A ao quadrado sobre 12. Então, com isso, tá? Nós temos aqui o resumo de todos os elementos, tem vários exemplos e vários exercícios, todos com resolução. Tá? Com isso, nós fechamos essa aula 14, tá? Referente à variável aleatória contínua e essa distribuição uniforme, tá certo? Sendo colocada aqui. Vamos falar rapidinho sobre a distribuição exponencial, que ela é muito parecida com a distribuição de Poisson. Então, a característica que você vê quando trabalha a Poisson e trabalha a exponencial são idênticas. Então, assim como a da distribuição uniforme, a gente precisa definir uma função de densidade, tá? E a função de densidade é essa daqui, lambda elevado a menos lambda x, onde esse lambda é o parâmetro, tá? Aqui, ó, x, esp lambda. X tem distribuição exponencial lambda. Assim como Poisson também tem parâmetro lambda. Tá? E essa é a minha função, para qualquer valor positivo. Tá? Lembrando que a minha função ela é em x, mas ela depende do parâmetro. No caso, é lambda elevado a menos lambda, onde é aquele númerozinho 2,71. Tá? A função de distribuição acumulada para a variável também vai depender de lambda, é 1 menos elevado a menos lambda x. Você quer ver como você obtém, é só usar essa sequência daqui, certo? A função de distribuição acumulada dessa probabilidade. Tá? A esperança é 1 sobre lambda e a variância é 1 sobre lambda ao quadrado. E aí você tem todos os elementos referentes à distribuição exponencial. Temos alguns exemplos, todos eles com resolução, todos eles bem autodidatas, tá? Mas vamos fazer um exemplo 14.1 desse material extra para a gente fechar o conteúdo referente à variável aleatória contínua. Tá? Então vamos lá, olha esse exemplo. A duração de uma lâmpada é uma variável contínua. E a FDP, que é a função de densidade, é dada por isso daqui. Lembra? A função de densidade é isso. Recebe um valor entre o intervalo e zero no resto. Para a variável, para a função com distribuição exponencial, ela é sempre um lambda elevado a menos lambda x para x positivo. Se a função é 1 sobre 1000 elevado a menos t sobre 1000, se t é positivo, o que é que nós temos? Nós temos que lambda é exatamente 1 sobre 1000. Tá. E aí vamos calcular essas probabilidades. Qual é a probabilidade de queimar antes de 1000 horas? Essa é a duração das lâmpadas. Eu quero saber qual é a probabilidade dela queimar antes de 1000 horas. Então, o cálculo da integral, o cálculo da probabilidade, nesse caso, é o cálculo dessa integral aqui. Ó. A probabilidade da lâmpada queimar antes de 1000 é equivalente a dizer que ela vai durar menos que 1000, ou seja, t de tempo menor que 1000. Então, qual é a probabilidade de t ser menor que 1000? Como é que eu estou calculando a integral? Ela está sempre variando de 0 até o ponto que eu estou interessado, porque o 0 é o menor ponto da exponencial. Tá? Sempre começa do 0. Então, vai até 1000, porque estou até 1000. Menor que 1000, 0 a 1000. Da integral de quem? Da função de densidade.
Qual é a função de densidade? Essa daqui. 1 sobre 1000 é elevado a menos t sobre 1000. O cálculo dessa integral, tá certo? O cálculo da integral de função exponencial, ela é bem básica, ela é própria exponencial. Só que ela está sendo multiplicada por um valor aqui, tá? E tem aqui um argumento. Tá? Sempre que você calcula a integral, vai ser o argumento vezes a integral da exponencial desse argumento. Então, isso vai ser menos 1 sobre 1000 vezes 1000 é elevado a menos t sobre 1000. Tá? Ou seja, esse 1 sobre 1000 menos 1 sobre 1000, quando eu coloquei aqui no denominador, virou exatamente o numerador menos 1000. Só que aí você vai dividir por 1000. Ou seja, vai ficar menos e elevado a menos t sobre 1000, onde t varia de 1000 de 0 a 1000. Então, primeiro substituindo o t por 1000, vai ficar menos 1000 sobre 1000, que vai dar menos 1. Depois substituindo por 0, vai ficar menos 0 sobre 1000, que é 0. Então vai ficar e elevado a 0. Só que e elevado a 0 é igual a 1. Né? Então isso aqui vai ficar menos 1. Como é menos 1, vai ficar mais 1. Tá aqui. Mais 1. E esse aqui, menos e elevado a menos 1, quando eu estou fazendo potência negativa, eu estou fazendo o inverso. Então vai ficar menos 1 sobre e. Então eu vou ficar com 1 menos 1 sobre e, onde e é 2,71. Estou fazendo as contas, 0,6. Então eu calculei essa probabilidade. E a duração média, que ele está perguntando aqui, é calcular a média. E calcular a média é a esperança. A esperança de quem? Da variável duração. E quem é a variável duração? A duração, uma variável, e aí já viu que é com essa característica, ela é exponencial, tá? E eu estou chamando de t. Então, eu pulei a 2, tá? Então, a duração média nada mais é do que a esperança, tá? E a esperança de t nada mais é do que 1 sobre lambda, quando lambda é 1 sobre 1000. Ou seja, vai dar 1000. Em outras palavras, a duração é de 1000 horas. A duração média dessas lâmpadas é de 1000 horas. Tá? Só faltou calcular o item 2, que é a probabilidade da duração, né, que é o tempo t, está entre 800 e 1.200 horas. É o mesmo raciocínio utilizado na questão 1, tá? Só que agora eu tenho os limites. Eu tenho os limites inferior, que é 800, e o superior, que é 1.200. Fora isso, o resultado é o mesmo, você só substitui, e esse aqui vai ser a resposta, 0,148. E aí tem vários outros exemplos. Sugiro a vocês que façam, porque afinal de contas, todos eles estão corrigidos, todos eles estão com resolução. Tá? O mesmo para os exercícios da aula 14, além do que vocês têm todas as outras gravações anteriores e os materiais referentes a esse conteúdo. Certo? Então, com isso, a gente termina essa aula resumo de hoje. E